Olá pessoal, dando prosseguimento a esse módulo de correção de exercícios, hoje nós vamos falar dos espelhos esféricos. Aqueles que ainda não têm consolidado esse conteúdo, eu aconselho que assista a aula teórica. Para isso, eu vou deixar um card para remetê-los diretamente à aula específica. Vamos ao nosso primeiro exercício de aplicação. Colocou-se diante de um espelho esférico de Gauss um objeto extenso perpendicularmente ao seu eixo principal. A imagem formou-se a 2 cm do espelho, é direita e tem metade da altura do objeto. Determine a abscissa do objeto e a natureza da imagem. Bom, pessoal, se o objeto foi colocado diante do espelho, ele é um objeto real. Como o problema me diz que a imagem é direita, consultando aquela tabela que eu mostrei na aula teórica e destaquei a importância dela na ocasião, eu chego à conclusão de que a imagem é virtual. Logo, a imagem que se forma a 2 centímetros estará atrás do espelho, então terá a abscissa menos 2 centímetros. Como o problema me disse que a imagem tem metade da altura do objeto, eu sei que o aumento linear transversal, I sobre O, é igual a mais meio. Como I sobre O é igual a menos P' dividido por P, eu posso trocar I sobre O por meio. E é isso que eu vou fazer aqui. Igual a menos P' menos 2 dividido por P. Esse sinal troca esse para mais, que multiplicado por 2 me dará uma abscissa para o objeto igual a mais 4 centímetros. A natureza da imagem eu já disse no início. Como a abscissa da imagem é negativa, a imagem é virtual. Como eu disse, a abscissa da imagem menos 2 centímetros, o aumento linear transversal igual a meio, usando I sobre O igual a menos P' sobre P, eu chegarei a uma abscissa para o objeto de 4 centímetros. De posse dessas informações todas, a gente conclui que a imagem é virtual. No item B, ele pede a distância focal e a natureza do espelho. Eu posso usar a equação de Gauss, 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P', para encontrar a distância focal, uma vez que eu tenho a abscissa do objeto, igual a 4 centímetros, e a abscissa do espelho, menos 2 centímetros. Então, 1 sobre F será igual a 1 sobre 4, mais 1 sobre menos 2. Eu terei, então, 1 sobre F igual a 1 sobre 4, menos 1 sobre 2. 1 sobre F igual, aqui eu terei o MMC 4, aqui eu terei 1 e 2. 1 sobre F é igual a menos 1 quarto, F será igual a menos 4 centímetros. Como o foco é virtual, trata-se de um espelho convexo, uma vez que os espelhos côncavos têm focos reais. Aqui, as medidas das abscissas da imagem e do objeto, utilizando a equação de Gauss, a gente chega a um foco virtual de menos 4 centímetros de abscissa. Como a distância focal é negativa, a gente conclui que o espelho é convexo. No anteparo, a 10 centímetros de um espelho esférico, forma-se a imagem nítida, com 10 centímetros de altura, de um objeto real de 2,5 centímetros de altura. Determine a posição do objeto. Bom, a gente já sabe aqui que a imagem é real. E por que a gente tem essa certeza? Porque somente imagens reais podem ser projetadas. Somente imagens que estão à frente do espelho podem ser projetadas. Eu até fiz um esquema aqui que não está
na resolução do problema apenas para que a gente veja a imagem aqui projetada no anteparo à frente do espelho côncavo, tá certo? Então vamos definir agora a posição do objeto. Como a gente sabe que o objeto foi colocado diante do espelho, o objeto também é real. Se a imagem é real e o objeto é real, basta eu consultar a tabela que eu mostrei na aula teórica, cuja importância eu falei dela lá, para saber que a imagem será invertida. E se a imagem é invertida, o aumento linear transversal, I sobre O, será menor que zero. É isso que me diz a tabela lá. Então, eu tenho a abscissa da imagem igual a 10 centímetros. O problema me disse. Eu tenho a altura da imagem igual a menos 10 centímetros. Isso porque eu acabei de dizer que a imagem é invertida. E tenho a altura do objeto igual a 2,5 centímetros. Bom, eu sei que I sobre O é igual a menos P' sobre P. Menos 10 dividido por 2,5 é igual a menos 10 dividido por P. Eu posso simplificar menos 10 com menos 10, logo eu terei a abscissa do objeto medindo 2,5 centímetros. É essa a distância que o objeto estará do espelho. Conforme eu disse, a imagem formada é real, pois somente imagens reais são projetáveis. O objeto também é real e, portanto, a imagem é invertida. Basta olharmos a tabela para sabermos que, se a imagem é real e o objeto também é real, a imagem será invertida. E se ela é invertida, a altura da imagem é negativa. Então, eu tenho I sobre O igual a menos P' sobre P. Usando os valores aqui descritos, eu chego a uma abscissa para o objeto de mais 2,5 centímetros. O item B pede o raio de curvatura do espelho. Pois bem, agora eu posso utilizar a equação de Gauss. 1 sobre F é igual a 1 sobre 2,5 mais 1 sobre 10. Ou seja, 1 sobre a distância focal é igual a 1 sobre a abscissa do objeto mais 1 sobre a abscissa da imagem. Bom, aqui nós teremos 1 sobre F igual a MMC igual a 10, né? Aqui nós teremos 4 mais 1, logo 1 sobre a distância focal será 5 sobre 10. Invertendo as frações, F será 10 sobre 5, que será igual a 2 centímetros. Mas nós sabemos que o raio de curvatura é o dobro da distância focal. Logo, o raio de curvatura será 4 centímetros. Como eu disse, calculando a distância focal, 1 sobre F igual a 1 sobre P mais 1 sobre P'. P é a abscissa do objeto, 2,5. P' é a abscissa da imagem, igual a 10. Fazendo os devidos cálculos, eu vou chegar a uma distância focal de 2 centímetros. Como nós sabemos que o centro de curvatura é igual ao dobro da distância focal, basta multiplicarmos a distância focal por 2 para chegarmos a um valor para o raio de curvatura do espelho igual a 4 centímetros. Relativamente a um espelho convexo, de raio de curvatura 20 centímetros em módulo, a imagem de um objeto extenso perpendicular ao eixo principal apresentou-se invertida, virtual e a 30 centímetros do espelho. Qual é a natureza e a abscissa do objeto? Bom, esse esquema eu montei aqui, o exercício não deu esse esquema, ok? Mas eu montei para que a gente entenda melhor a resolução dele. Bom, o espelho convexo tem foco virtual, como a gente vê aqui. A gente sabe que o raio de curvatura é o dobro da distância focal. Como o espelho é convexo e o foco é virtual, F
será igual a menos R sobre 2. Ou seja, F será igual a menos 20, que é o raio de curvatura, dividido por 2. A distância focal, então, será de menos 10 centímetros. Com isso, eu posso usar a equação de Gauss. 1 sobre a distância focal é igual a 1 sobre a abscissa do objeto, mais 1 sobre a abscissa da imagem. Então, 1 sobre menos 10, a distância focal é negativa, igual a 1 sobre P, mais 1 sobre menos 30, porque a imagem está a 30 centímetros do espelho, mas é virtual, por isso negativa. Então, eu terei 1 sobre P igual a menos 1/10 mais 1 sobre 30. Aqui fica negativo, mas eu vou trocar isso aqui de lado em relação à igualdade. Então, eu terei 1 sobre P igual, aqui o MMC é 30, né? 30 dividido por 10 dá 3, vezes menos 1, menos 3, mais 1. Então, 1 sobre P será igual a menos 2 sobre 30. Invertendo essas frações, eu terei P igual a menos 30 sobre 2, que é igual a menos 15 centímetros. Ou seja, o objeto tem abscissa negativa. Em outras palavras, esse objeto é um objeto virtual. Não há possibilidade de se obter um objeto virtual somente usando um espelho convexo. Geralmente, esse tipo de objeto é obtido usando uma lente convergente. E por isso que eu fiz esse esquema aqui, ó. Nós temos aqui um objeto real, a lente produz um objeto virtual, e aí sim a gente tem a imagem com essa característica. Então, só há a possibilidade de obtermos um objeto virtual sendo colocado antes do espelho um outro instrumento óptico, em geral, uma lente. Como eu disse, como a imagem é virtual e invertida, o objeto é virtual. Lembrar que é preciso outro objeto óptico, geralmente lentes divergentes, para se obter um objeto virtual. Aqui, ó, o raio de curvatura em módulo igual a 20 centímetros. Como o espelho é convexo, ele tem foco virtual, então a distância focal aqui é negativa. Usando a equação de Gauss, a gente chega à abscissa para o objeto igual a menos 15 centímetros, comprovando que o objeto é de fato virtual. Aqui, conforme eu disse, um esquema com a lente divergente mostrando como é que essa imagem é projetada, é gerada. É preciso um segundo objeto óptico para que a gente tenha um objeto virtual, conforme o esquema demonstra aqui. Vamos ao nosso último exercício de aplicação. Sobre um banco óptico são associados coaxialmente dois espelhos esféricos côncavos, de tal maneira que seus centros de curvatura sejam coincidentes. O espelho E1 tem raio de curvatura R1 igual a 12 cm e o espelho E2 tem raio de curvatura R2 igual a 18 cm. Um objeto frontal real O1 situa-se a 18 cm de E1. Localize a imagem fornecida por E2 ao receber os raios luminosos que emanam do objeto, incidem primeiramente em E1 e, após se refletirem nele, incidem em E2. Aqui a gente tem o esquema do que está acontecendo. Nós temos aqui os centros de curvatura coincidentes, temos o objeto a 18 centímetros do espelho 1 e temos as distâncias de cada centro de curvatura em relação ao seu espelho. Nós temos aqui 12 centímetros e aqui 18 centímetros, ok? Pois bem, nós vamos chamar de P1 a abscissa de O1 e vamos chamar de P'1 a abscissa da imagem 1, ok? Nós temos aqui o objeto 1, que refletido no espelho 1 forma a imagem 1, que refletido no espelho 2 forma a imagem 2. Vamos chamar P da abscissa do objeto 1 e P'
a abscissa da imagem 1. Pois bem, como a distância focal 1 vai ser o raio de curvatura do espelho 1 dividido por 2, nós teremos 12 dividido por 2, tá aqui, ó. Teremos então uma distância focal igual a 6 centímetros. Com isso eu posso utilizar a equação de Gauss. 1 sobre a distância focal 1 é igual a 1 sobre P1 mais 1 sobre P'1. Então, 1 sobre 6 é igual a 1 sobre 18, afinal o objeto está a 18 centímetros do espelho 1, isso aqui é 18 centímetros, mais 1 sobre P'1. Então, nós teremos 1 sobre P'1 é igual a 1 sexto menos 1 sobre 18. 1 sobre P'1 será igual a 18, 3 menos 1, P'1 será igual a 9 centímetros. Bom, significa que a imagem 1 está a 9 centímetros do espelho 1. Então, essa medida é 9 centímetros. Isso significa que a imagem 1 estará a 21 centímetros do espelho 2, porque nós teremos 3 centímetros da imagem até o centro de curvatura, exatamente porque aqui eu tenho 12 menos 9, então 3 centímetros esse pedaço, mais 18 centímetros, que é a distância do centro de curvatura do espelho 2. Dito isso, então nós teremos P2 igual à abscissa do objeto 2, que é a imagem 1, e teremos P'2 a abscissa da imagem 2. Como eu disse, a distância que vai da imagem 1, que agora é o meu objeto 2, até o espelho 2 é 21 centímetros, 3 centímetros até o centro de curvatura e mais 18 centímetros até o espelho. Então, P2 é igual a 21 centímetros. Eu consigo também encontrar a distância focal 2, porque a distância focal 2 é o raio de curvatura dividido por 2. E eu sei que o raio de curvatura do espelho 2 é 18 centímetros. Logo, 18 dividido por 2, 9 centímetros é a distância focal do espelho 2. De posse desses dados, eu posso mais uma vez usar a equação de Gauss. 1 sobre a distância focal 2 é igual a 1 sobre a abscissa do objeto 2, P2, mais 1 sobre a abscissa da imagem 2, P'2. Substituindo os valores, nós teremos 1 sobre 9 igual a 1 sobre 21, porque eu disse aqui que a abscissa do objeto 2, que é a imagem 1, é igual a 21 centímetros, mais 1 sobre P'2. Então, nós teremos 1 sobre P'2 igual a 1 sobre 9 menos 1 sobre 21. Com isso, chegaremos a uma abscissa para a imagem 2 igual a 15,75 centímetros. Como dissemos anteriormente, P1 é a abscissa de O1 e P'1 é a abscissa da imagem 1 em relação ao espelho 1. Fazendo aqui a distância focal 1, encontraremos 6 centímetros. Usando a equação de Gauss para o espelho 1, encontraremos a posição 9 centímetros para a imagem 1. Sendo a imagem 1 o novo objeto, estando a imagem I1 distante 9 centímetros do vértice do espelho 1, ela estará a 3 centímetros do centro de curvatura 1. No entanto, a imagem I1 será o objeto real, O2, para o espelho E2. Então, eu terei P2 igual à abscissa de O2 e P'2 igual à abscissa da imagem 2 em relação ao espelho E2. Vimos que a abscissa do objeto 2, que é a mesma abscissa da imagem 1, que está servindo de objeto ao espelho 2, é igual a 3 mais 18
ou seja, 21 centímetros. Também calculo a distância focal 2 fazendo o raio de curvatura 2 dividido por 2, 9 centímetros. E usando mais uma vez a equação de Gauss, agora para o espelho 2, chegaremos a uma abscissa para a imagem 2 de 15,75 centímetros. No nosso próximo encontro, dando prosseguimento ao módulo de resolução de exercícios para o ensino médio, nós vamos falar da reflexão da luz. Eu aguardo vocês, um grande abraço a todos e até a próxima!